E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais um giro de notícias sobre o Cruzeiro com questões importantes que têm movimentado o ambiente do nosso clube. Meu nome é Emerson Araújo, esse é o canal 6x1 e desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, usar os comentários para deixar a sua opinião sobre cada um dos assuntos. E gostaria de lembrar que esse vídeo é feito com patrocínio do OneFootball, que é um aplicativo muito completo, tem tudo que envolve esse universo do futebol e nessa temporada está fazendo também transmissão de uma série de competições pelo mundo, com destaque para o campeonato alemão. Para acompanhar os jogos da Bundesliga é muito fácil, você só precisa baixar o app pelo link da descrição, ir na aba Jogos, depois na aba Assista. Aí é só escolher o jogo que você quer ver sem precisar incluir cartão de crédito nem nada. O OneFootball está disponível tanto para Android quanto para iOS, é um aplicativo totalmente gratuito e o link para você baixá-lo está aqui na descrição do vídeo. A noite de segunda-feira foi bem movimentada pelos lados do Barro Preto, né? A reunião que estava marcada para que o conselho votasse se aprovaria ou não as demandas do Ronaldo, né, que basicamente seriam a inclusão da Toca 1 e da Toca 2 na SAF e também que o Cruzeiro fizesse uma recuperação extrajudicial ou uma recuperação judicial das suas dívidas trabalhistas e cíveis. Tudo estava para acontecer ali no final da tarde, início da noite de segunda-feira, até que apareceu lá um oficial de justiça com uma liminar proibindo, né, ou suspendendo a reunião, porque precisavam ser discutidos alguns pontos e tudo mais. Aí depois de muita indefinição, boato de cá, boato de lá, aproximadamente 4 horas depois, finalmente o Cruzeiro conseguiu, o departamento jurídico conseguiu o tal do agravo, né, o agravo é o terror, que basicamente derrubou aquela liminar e a reunião pôde acontecer. E as condições pedidas pelo Ronaldo foram então aprovadas, inclusive por aclamação de todos os presentes ali no conselho. Então, na prática, o que vai acontecer? O Ronaldo fica, né, sendo responsável aí como dono da SAF do Cruzeiro. A Toca 1 e a Toca 2 fazem parte, as dívidas trabalhistas e cíveis da associação devem passar por esse processo de recuperação e o que o Ronaldo assume como dívida são aquelas contas que o clube está devendo na esfera desportiva, como por exemplo, né, as dívidas na FIFA, que totalizam um valor acima de 140 milhões pelo último demonstrativo que o clube informou oficialmente, inclusive já tem uns que precisam ser pagos de forma imediata para a gente poder voltar a registrar atletas, e o Ronaldo assume também as dívidas tributárias, as dívidas com a União, incluindo aquele acordo com a Procuradoria que já está com algumas parcelas em atraso. A partir da aprovação, o Ronaldo falou, ele prometeu pagar essas dívidas envolvendo Caicedo e Careca, que hoje se aproximam de 14 milhões de reais e geram aí 2 transfer bans. Também prometeu montar um time ainda mais competitivo e que, se for possível, contratar mais algumas peças para qualificar o elenco e a gente retornar à elite. E acho que essa questão do Ronaldo ter montado uma equipe que tem de fato aí um projeto desportivo para o Cruzeiro, de recuperação, com metas que o time precisa subir nessa temporada, já tem um foco de ficar entre os 12 primeiros na Série A do próximo ano para retornar às competições continentais. Isso é um trunfo que, assim, é muito importante a gente ter esse ideal, mas mais importante ainda é a gente ver isso ser concretizado na prática. E para que isso aconteça, já está muito óbvio na minha cabeça que pelo menos nessas primeiras temporadas, o Ronaldo vai ter que fazer aportes muito maiores do que os 50 milhões de reais que estão estabelecidos ali no contrato, né? Justamente porque nesses primeiros anos, gente, não tem a menor chance do Cruzeiro conseguir atingir aquele patamar, né, de arrecadação média que ele teve nas últimas 5 temporadas, que ficaria ali na casa de 200 milhões de reais. Para o clube funcionar, vai precisar de muito mais grana que isso e a gente não tem muitas receitas além de sócio-torcedor e bilheteria, porque grande parte já foi adiantado por gestões anteriores. E com relação a essa coisa de qualificar ainda mais o elenco, de fazer grandes contratações, eu não crio muita expectativa, tá? Imagino que os jogadores que chegarão para o Cruzeiro serão sempre dentro da realidade financeira do clube, com salários compatíveis com alguém que está disputando a Série B do Campeonato Brasileiro, mas nesse momento nós estamos com 43 mil sócios, né? Quem sabe chegando a 50 mil o Gordão resolve fazer uma graça. Em outro momento o Ronaldo prometeu trabalhar muito, disse ter acordos de patrocínio já acertados verbalmente,
que muita gente quer investir nesse novo Cruzeiro, agradeceu o apoio da torcida e pediu união, ressaltando que não existe SAF e associação, mas apenas um Cruzeiro. Se tem uma coisa que o Ronaldo definitivamente não é nessa vida é bobo, e esse discurso dele certamente agrada muito aquele público que estava mais próximo ali, né? Os conselheiros que tinham acabado de votar e, de certa forma, concordar com os pedidos dele. E tomara mesmo que a gente tenha, assim, essa paz política, né, que não tenha tanta confusão, mas eu acho que a grande vantagem de ter o Ronaldo aqui é que a gente vai ter paz para trabalhar dentro de campo, né? E quando eu falo isso, eu estou falando especificamente da questão de salários atrasados. Os funcionários do Cruzeiro vão receber os seus salários, vão poder trabalhar sabendo que o mês tem 30 dias, e os jogadores também. E isso certamente vai ter uma diferença muito grande no foco que os caras trabalham, porque, olha, moçada, o salário atrasado, ele atrapalha tudo no time de futebol, na cobrança. Eu acho que muitas vezes nem é na sacanagem, mas o cara sabe que ele não tá recebendo, que tem conta atrasada, ferra o trem todo. E sobre essa questão dos novos patrocínios, vamos aguardar então as notícias que devem aparecer aí nos próximos dias. Todos que quiserem se associar à marca do Cruzeiro, trazendo mais dinheiro, acelerando esse processo da nossa recuperação, certamente serão muito bem-vindos, né? E tomara que venha realmente gente importante aí para ajudar o Cruzeiro, porque, velho, esses últimos anos foram muito complicados e a gente precisa voltar logo para a Série A e recuperar o nosso protagonismo. A esperança definitivamente é a palavra que define o momento do Cruzeiro, tá? A gente tem esperança que as coisas melhorem, uma esperança que dizem ser a última que morre, né? Mas ela já estava definhando nesses últimos anos aí, em que a gente não enxergava norte nenhum. E uma coisa que eu gostaria de ressaltar é sobre uma chuva de elogios que vi nas redes sociais ao presidente Sérgio Santos Rodrigues como peça essencial para a aprovação da venda da SAF para o Ronaldo. Que o Sérgio queria que o Cruzeiro fosse a primeira SAF do futebol brasileiro, isso aí ele falou abertamente em diversas oportunidades. Todo mundo sabia muito bem disso. Que ele teve papel e certamente articulou junto ao conselho aí para conseguir essa aprovação, eu também não tenho dúvida, tá? Não vou dizer que o Sérgio não fez nada de bom na vida dele. Alguma coisa nesse papel ele teve sim. Mas se tem uma coisa que Sérgio Santos Rodrigues não merece é ser tratado como um herói pela torcida do Cruzeiro. E eu fico realmente embasbacado com a facilidade que grande parte da nossa torcida tem para simplesmente esquecer as coisas. É uma amnésia absurda do que foram os últimos anos, do abandono do clube, né? O fato de simplesmente prometer inúmeras coisas, não cumprir e dar de ombros, não tá nem aí. A forma como o Cruzeiro foi assim gerido de uma forma, né, apaixonadamente profissional, como o Sérgio dizia, que foi uma das coisas mais porcas que eu já vi num clube de futebol. Todos os acordos assumidos sem o clube ter a menor condição e a menor intenção de pagar, sem falar na questão mais recente, né, que foi assim, poucos dias antes de vir a informação da possibilidade de compra do Cruzeiro pelo Ronaldo, lá no dia 18 de dezembro, o Sérgio tinha contratado Alexandre Matos, tinha renovado com o Luxemburgo e a sua comissão técnica com salários altíssimos, e no final das contas, o que eles estabeleceram para a temporada, isso foi revelado pelo Alexandre Matos, que o Cruzeiro teria uma folha salarial de 4,5 milhões de reais, né, para gastar por mês com o futebol nessa temporada. E de onde ia sair esse dinheiro, gente? O Cruzeiro não tem receita, não tem previsão nenhuma. E ainda que a gente esteja falando de futebol, que a gente tem uma tendência muito grande, né, a ver os grandes personagens do futebol ali como uma espécie de heróis e tudo mais, quando se trata de dirigente, nós não podemos ter essa cabeça, tá? O negócio não é 8 ou 80, esse cara é bom demais ou esse cara é ruim demais. No caso do Sérgio, ele se aproxima, inclusive, do ruim demais. Fez agora uma coisa boa? Legal, parabéns. Mas isso aí é igual o adolescente ou criança que não faz porra nenhuma da vida, só tem que ir pra escola, não tirar nota vermelha no boletim, não fez mais que a sua obrigação. Esse é o momento da gente realmente comemorar a libertação do Cruzeiro, dessas pessoas, do conselho e de gente como o próprio Sérgio, que também articulou muito na montagem desse conselho, tá? E aí, se vocês querem ter alguém para elogiar, eu vou sugerir aqui alguém que eu acho que tá merecendo sim muitos elogios pela qualidade do trabalho que tem sido feito até aqui, que é o treinador Paulo Pessolano. Segundo o jornalista Jorge Nicola, em material publicado no Super Esportes, o treinador uruguaio recebe, juntamente com toda a sua comissão técnica, um salário de 200 mil reais. É disparadamente o menor valor gasto por um grande clube brasileiro com o seu treinador. É claro que a informação que é trazida pelo Jorge Nicola, a gente deve sempre manter um pezinho
pezinho atrás, né? Porque ele já cansou de dar barrigada nessa história aí. Mas ele falou do valor aí de diversas comissões técnicas, por exemplo, lá no caso do Palmeiras, só o Abel Ferreira ganha mais do que toda a folha salarial do Cruzeiro nesse momento. E se essa informação realmente procede e a comissão técnica está custando ao Cruzeiro hoje R$200 mil por mês, olha o tamanho do acerto que foi a gente trazer esse treinador, que era um cara absolutamente desconhecido aqui no futebol brasileiro, praticamente ninguém acompanhava o trabalho que ele tinha feito no Uruguai, muito menos no México. É um cara que estava livre e que conseguiu resgatar na torcida do Cruzeiro a vontade de ver o seu time em campo. O Cruzeiro é um time que entra em campo querendo jogar bola, querendo fazer gol. Ele fala muito na questão da intensidade, não só dentro de campo, mas como forma de vida, né? Talvez por isso ele seja meio loucão e direto esteja tomando cartão, sendo expulso e tudo mais. Mas uma coisa que eu acho muito interessante a gente reparar: olhem bem nos jogadores do Cruzeiro que mais são aproveitados aí. Tem algum que parece estar gordo, igual a gente viu aí nas últimas temporadas? Eu não vou ficar citando nomes aqui, porque todo mundo deve se lembrar que tinha pelo menos uns 3 por ano, uns caras que parecia ser maior de largura do que de altura. Não tem um nesse elenco, todo mundo se esforça pra cacete. E eu não tô falando aqui que com o Pessolano o Cruzeiro já subiu, que dá tudo certo e não sei o que, não, gente. Isso aí é o tempo que vai dizer. Tomara que não apareça nenhum problema no meio do caminho pra gente seguir nessa boa toada aí e conseguir no final do ano o acesso pra Série A, tá? Mas vamos elogiar quem merece elogio. Ele merece elogio, os profissionais da comissão técnica, a preparação física do Cruzeiro, que hoje é um time muito mais inteiro dentro de campo, e os caras que trouxeram também, né? O Paulo André, porque trabalhou com ele no Atlético Paranaense lá nos tempos de jogador, o próprio Pedro Martins, diretor de futebol, o pessoal da análise de desempenho. Esses sim conseguiram achar profissionais muito competentes que estão fazendo um trabalho muito bom e gastando menos do que qualquer outro clube grande brasileiro. Indo para as negociações, a Itatiaia informa que o Cruzeiro deve oficializar em breve a chegada do atacante Rodolfo, que será emprestado pelo América até o fim da Série B. Ele tem 29 anos e não vive boa fase, tanto que não marca desde agosto do ano passado. Esse gol foi marcado contra a Chapecoense num jogo pelo Campeonato Brasileiro, e se a gente quiser fazer um recorte bem maldoso aqui de qual é o momento do Rodolfo, nas últimas 40 partidas ele tem só esse gol marcado, tá? Só esse gol, um gol e uma assistência também que ele distribuiu na temporada passada. Então, assim, o momento técnico do Rodolfo é horroroso, mas se a gente quiser puxar um tiquinho para trás, em 2021 mesmo, ele foi o artilheiro do Campeonato Mineiro, tendo marcado 7 gols. Na temporada 2020, ele foi um dos principais nomes do América que conseguiu subir da Série B para a Série A, que é tudo que a gente precisa no momento, né? Naquele ano ele jogou 52 vezes, fez 17 gols e deu 7 assistências. Marcou alguns gols importantes na Série B e também na campanha de Copa do Brasil, né? Que foi aquele ano que o América tirou o Internacional, tirou o Corinthians, e o Rodolfo fez gol nesses times, tá? O América chegou até a semifinal e parou no Palmeiras. E analisando a carreira desse atleta, assim, é meio que um andarilho da bola, tá? Ele já jogou em mais de 10 clubes, não fixou raízes em lugar nenhum, né? Se eu não me engano, inclusive, o América é o único time que ele consegue ficar aí mais de 2 anos de forma consecutiva. E nessa temporada, o Rodolfo, das partidas que eu vi, ele estava muito mal, tá? Ele jogou apenas 6 vezes aí no Campeonato Mineiro, não fez nenhum gol, e assim, é aquele jogador que está chegando na mesma pegada que o Cruzeiro estava tentando buscar o Caio Dantas, que acabou sendo reprovado lá nos exames médicos porque estava com uma lesão. É um jogador que em 2020 foi muito bem, ajudou no acesso aí de Série B. O Caio Dantas, no caso, ele não ajudou no acesso, né? O Sampaio Corrêa não subiu, mas ele foi o artilheiro da competição. E o Rodolfo é um cara que se mostra útil e vem para ser um reserva do Edu, embora possa também jogar pelos lados do campo. Não acho que seja necessariamente uma contratação ruim, apesar desse péssimo momento que o atleta está vivendo, e é aquela coisa, né? Uma mudança de ares pode fazer bem, o cara pode recuperar um pouco mais a sua confiança, voltar a fazer gols, ser uma peça útil para o Cruzeiro na Série B, e considerando que é uma contratação que a gente não vai gastar nada, vem apenas com o Cruzeiro arcando aí com os salários do jogador, empréstimo até o final da Série B, me parece sim uma aposta válida, e mais um careca para o elenco inclusive, né? Tomara que ele possa nos ajudar. E o Globo Esporte noticia que o meia Claudinho está sendo emprestado para Chapecoense. Ele assina até o final da Série B e o Cruzeiro vai pagar uma parte do salário do jogador. No primeiro semestre ele defendeu o Mirassol, onde atuou 7 vezes, não contribuindo com gols ou assistências. Tomara que o Claudinho seja mais aproveitado nesse empréstimo e também consiga se mostrar uma peça mais produtiva, né? Um jogador que tem contrato longo com o Cruzeiro até 2024 ou 2025, se eu não me engano, mas é um contrato
muito longo e vamos torcer para que ele consiga jogar bem pela Chapecoense, ajudar de alguma forma lá o time de Chapecó durante a Série B, né, que vai ser um adversário do Cruzeiro. Precisa ajudar, mas não precisa ajudar demais não, viu? Porque a Chapecoense costuma ser uma pedra no sapato nossa. E ainda que eu não seja tão maluco quanto o Guilherme Brahim, que trata Claudinho aí como um dos grandes craques do futebol brasileiro lá no Camisa de Força, né? Eu ainda não desisti totalmente desse jogador, tá? Eu acho que ele tem sim alguma qualidade técnica, se tiver sequência, se der uma cuidada do peso também, é um jogador que pode se mostrar útil nesse contexto de Série B e talvez até retornar para o Cruzeiro no futuro. Mas nesse momento acho que o empréstimo é o melhor para todo mundo e tomara que ele se dê bem por lá. E eu vou encerrar o vídeo por aqui. Se você gostou, eu peço que deixe o like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e use os comentários para deixar a sua opinião sobre cada um dos assuntos. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!